Olá, sejam muito bem-vindos! No vídeo de hoje falaremos sobre algumas das famílias mais incomuns e surpreendentes já conhecidas no mundo. Número 1. Nadia Suleman e seus 8 bebês. Em 2009, um nome passou a ocupar manchetes em praticamente todo o mundo: Nadia Suleman. Ela já era mãe de 6 crianças quando se tornou internacionalmente conhecida após dar à luz o primeiro conjunto de óctuplos sobreviventes registrado nos Estados Unidos. O nascimento imediatamente transformou Nadia em assunto internacional e pouco depois a imprensa passou a chamá-la pelo apelido de Octomom, mas a dimensão de tudo aquilo realmente tornou sua história tão extraordinária. Os 8 bebês nasceram no dia 26 de janeiro de 2009, em Bellflower, na Califórnia, fazendo com que Nadia passasse a ter nada menos que 14 filhos. Na época, jornalistas classificaram aquele parto como um acontecimento médico extremamente incomum. Em pouco tempo, ele se tornou um dos nascimentos mais comentados da história moderna dos Estados Unidos. Mas a história de Nadia Suleman não ficou conhecida apenas por causa de um parto recordista. O caso também provocou uma enorme discussão pública envolvendo tratamentos de fertilidade, responsabilidade, criação de filhos e os limites de determinados procedimentos médicos. Naquele período, Nadia já vinha sendo bastante criticada por ter recorrido a tratamentos de fertilidade, mesmo depois de já possuir 6 filhos. Quando os ótuplos finalmente nasceram, toda essa controvérsia ficou ainda maior. Por trás das manchetes e das inúmeras câmeras, porém, existia uma família enfrentando uma pressão gigantesca. As crianças receberam enorme atenção da mídia durante os primeiros anos de vida, e relatos posteriores mostraram que toda aquela exposição teve consequências profundas dentro da família. Anos mais tarde, um de seus filhos chegou a dizer que toda aquela situação tinha sido extremamente difícil e sufocante. A própria Nadia também falou publicamente sobre os obstáculos que os filhos precisaram enfrentar enquanto cresciam sob os olhos do público. Com o passar do tempo, ela decidiu se afastar da fama e começou a criar os filhos de uma maneira bem mais reservada. Reportagens mais recentes mostram que Nadia passou a viver uma rotina muito mais tranquila. Embora ocasionalmente ainda fale sobre sua trajetória e sobre aquilo que sua família viveu, Nadia Suleman continua sendo uma das mulheres mais lembradas da história recente da mídia. E isso não acontece apenas pelo recorde relacionado ao nascimento dos filhos. Sua história também fez muita gente discutir de outra forma temas como família, exposição pública, fama e toda a pressão que pode surgir quando uma história pessoal se transforma em espetáculo mundial. Número 2. Lina Medina, a mãe mais jovem já confirmada. Aos apenas 5 anos de idade, Lina Medina acabou se tornando uma das figuras mais extraordinárias e ao mesmo tempo mais tristes de toda a história da medicina. Nascida no Peru, ela acabou sendo levada ao médico em 1939, depois que sua família percebeu que seu abdômen estava aumentando de tamanho de uma maneira muito incomum. Inicialmente, ninguém imaginava o que os médicos encontrariam, mas o diagnóstico surpreendeu até mesmo os profissionais que atenderam a menina. Lina estava grávida. Os médicos concluíram posteriormente que ela apresentava um caso extremo de puberdade precoce, uma condição rara capaz de provocar o desenvolvimento do corpo muito antes da idade considerada normal. No dia 14 de maio de 1939, Lina deu à luz por meio de uma cesariana. O bebê era um menino saudável e recebeu o nome de Gerardo. Naquele momento, Lina possuía somente 5 anos, 7 meses e 21 dias de idade. Por causa disso, ela passou a ser reconhecida como a mãe mais jovem cuja gravidez recebeu confirmação e documentação na história. O caso parecia tão inacreditável que durante algum tempo, muitas pessoas chegaram a questionar se aquilo realmente havia acontecido. Entretanto, a existência de registros e documentação médica acabou confirmando a veracidade da história, o que torna o caso de Lina tão marcante, porém, não é simplesmente o recorde. Existe um lado profundamente trágico nessa história. As circunstâncias que levaram à gravidez nunca ficaram completamente esclarecidas. Por esse motivo, o caso continuou sendo discutido durante décadas e permanece até hoje como uma das histórias médicas mais perturbadoras e extraordinárias já documentadas. Por trás das manchetes, existia uma criança envolvida em uma situação extremamente complexa.
É justamente isso que transforma sua história em um lembrete de que acontecimentos reais podem ser muito mais delicados, difíceis e dolorosos do que a maneira como acabam sendo apresentados ao público. Atualmente, Lina Medina é lembrada não apenas como detentora de um recorde, mas como protagonista involuntária de um dos casos médicos mais raros já conhecidos. Sua história continua impressionando pessoas no mundo inteiro. Não simplesmente porque parece inacreditável, mas porque realmente aconteceu. Número 3. Daljinder Kaur e a maternidade depois dos 70 anos. Daljinder Kaur ganhou atenção internacional depois de dar à luz quando já estava na faixa dos 70 anos de idade, tornando-se uma das mulheres mais velhas já relatadas a se transformar em mãe pela primeira vez. Sua história despertou enorme curiosidade porque colocou em dúvida aquilo que muitas pessoas imaginavam ser possível quando o assunto era fertilidade, maternidade e formação de uma família. Segundo reportagens publicadas em 2016, Daljinder Kaur e seu marido, Mohinder Singh Gill, estavam casados havia 46 anos quando finalmente conseguiram ter o primeiro filho. Depois de décadas desejando uma criança, o casal decidiu procurar tratamento de fertilização in vitro em uma clínica localizada no estado de Haryana, na Índia. De acordo com as informações divulgadas na época, o procedimento utilizou óvulos de uma doadora. Depois de aproximadamente 2 anos de tratamento, Daljinder conseguiu engravidar e posteriormente deu à luz um menino saudável. O bebê recebeu o nome de Armaan e seu nascimento se transformou quase imediatamente em notícia internacional. Algumas reportagens afirmaram que Daljinder tinha 70 anos quando a criança nasceu, enquanto outras apontaram que ela poderia ter 72. Apesar da diferença entre as informações divulgadas, todas concordavam em um aspecto: tratava-se de um acontecimento extremamente incomum. Daljinder afirmou posteriormente que se sentia abençoada por finalmente poder segurar o próprio filho depois de tantos anos de frustração e tentativas. Para ela, aquela situação nunca representou uma tentativa de entrar para a história ou quebrar algum tipo de recorde. Seu objetivo era simplesmente realizar o sonho de se tornar mãe depois de uma vida inteira esperando por esse momento. Esse lado emocional da história acabou justamente fazendo com que muitas pessoas se identificassem com o casal. Ao mesmo tempo, o caso também provocou discussões sérias entre médicos e especialistas. Por causa da idade avançada de Daljinder, começaram a surgir debates sobre tratamentos de fertilidade realizados em pessoas idosas, os possíveis riscos de uma gravidez nessa fase da vida e também sobre o futuro das crianças nascidas em situações semelhantes. Alguns médicos questionaram se uma gravidez em uma idade tão avançada poderia ser considerada segura. Outros concentraram a discussão no direito do casal de tentar ter um filho mesmo depois de tantos anos. Até hoje, Daljinder Kaur continua sendo um dos nomes mais marcantes quando se fala em famílias extraordinárias. E sua história chamou atenção não por ser extravagante, mas justamente por envolver um desejo profundamente humano, extremamente raro e impossível de ignorar. Número 4. Thomas Beattie, conhecido como o Homem Grávido. Em 2008, o mundo conheceu Thomas Beattie, o homem que passou a ser chamado pela mídia de Homem Grávido. Thomas já era uma figura conhecida dentro da comunidade transgênero, quando sua história ganhou repercussão mundial após ser divulgado que ele estava esperando um filho com sua esposa, Nancy. Beattie havia realizado sua transição para o gênero masculino anos antes, mas ainda possuía os órgãos reprodutivos necessários para tornar uma gravidez biologicamente possível. Sua primeira gestação rapidamente virou notícia internacional, porque colocou no centro das discussões diferentes ideias envolvendo gênero, família, maternidade, paternidade e reprodução. Na época, Thomas explicou que considerava o desejo de engravidar algo humano e não uma experiência que necessariamente deveria estar limitada a apenas uma identidade de gênero. Ele também deixou claro que continuava se identificando como homem durante toda a gravidez. Em junho de 2008, Beattie deu à luz uma menina saudável no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O nascimento recebeu confirmação e sua história rapidamente se transformou em um dos assuntos familiares mais comentados daquele ano. Poucos meses depois, Thomas voltou às manchetes quando surgiu a informação de que ele e sua esposa estavam esperando um segundo filho. Um dos elementos que tornaram sua história tão marcante foi justamente a enorme exposição pública e toda a controvérsia criada em torno dela. Grandes veículos de comunicação transformaram o caso em ponto de partida para uma
discussão mundial sobre direitos reprodutivos, identidade de gênero e até sobre a maneira como a sociedade tradicionalmente define as funções de mãe e pai. Por isso, a história de Thomas Bee acabou representando muito mais do que uma gravidez incomum. Ela se transformou em um momento no qual inúmeras pessoas precisaram repensar aquilo que imaginavam quando ouviam a palavra família. Com o passar dos anos, Thomas continuou sendo um dos nomes mais reconhecidos entre as histórias familiares que ganharam repercussão internacional. Além das manchetes, seu caso mostrou ao público que a experiência da paternidade e da maternidade pode existir de maneiras muito diferentes daquelas que muitas pessoas estavam acostumadas a enxergar. Até hoje, sua história permanece como uma das situações familiares mais surpreendentes e discutidas da era moderna. Número 5. A família da fotografia com uma condição facial não identificada. Um dos inscritos do canal enviou esta fotografia e, à primeira vista, muitas pessoas imaginam que os integrantes dessa família possam apresentar algum tipo de condição rara que afete os lábios e outros tecidos da região do rosto. No entanto, existe um detalhe extremamente importante antes de falar sobre essa imagem. Não há confirmação pública de um diagnóstico médico relacionado a essa família. Por esse motivo, qualquer explicação sobre a causa exata dessa aparência seria apenas uma possibilidade e não deveria ser apresentada como um fato confirmado. Algumas pessoas que observaram a fotografia sugeriram que características semelhantes poderiam estar relacionadas a condições como macroqueilia severa, malformações do sistema linfático ou algum outro tipo de alteração facial rara. Número 6. Abel Morrison e sua família plural. Abel Morrison ficou conhecido principalmente através da série do Channel 4 chamada Three Wives, One Husband, produção que acompanhava famílias pertencentes à comunidade mormon fundamentalista de Rockland Ranch, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Durante o programa, a produção apresentou Abel vivendo ao lado de 3 esposas e 11 filhos. Além disso, uma de suas esposas estava grávida no período em que a série registrou sua história. O que fez aquela família despertar tanta curiosidade não foi apenas sua quantidade de integrantes, mas principalmente sua estrutura. Abel vivia dentro de um casamento plural, uma configuração familiar que imediatamente despertou atenção porque é muito diferente da maneira como a maioria das pessoas imagina um casamento tradicional. O documentário permitiu que o público observasse de perto uma realidade que poucas pessoas conheciam, ao mesmo tempo em que mostrava momentos de proximidade entre os integrantes da família. A produção também revelava algumas das dificuldades emocionais e tensões capazes de surgir dentro de uma casa formada daquela maneira. Segundo as descrições dos episódios, Marina, a terceira esposa de Abel, estava grávida, enquanto Beth, sua segunda esposa, enfrentava dificuldades relacionadas à quantidade de atenção que Abel precisava dividir entre todas as mulheres. Esse detalhe fez com que a história deixasse de parecer apenas uma curiosidade sobre um estilo de vida incomum e passasse a mostrar conflitos bastante humanos. Compartilhar o mesmo marido entre diferentes esposas significava administrar sentimentos, responsabilidades, ciúmes, necessidades pessoais e também o tempo disponível dentro de uma família enorme. Reportagens posteriores indicaram que a família continuou crescendo. Algumas passaram a mencionar 12 filhos, e em informações divulgadas posteriormente, apareceu até mesmo a existência de uma quarta esposa e de mais crianças. Essas atualizações mostraram que a história da família Morrison continuou se desenvolvendo muito depois de o documentário original colocá-los diante das câmeras. Para uma parte do público, aquela família despertava fascínio justamente por ser tão diferente do conceito tradicional de casamento. Para outras pessoas, sua história levantava questionamentos sobre igualdade, ciúmes, atenção e a dificuldade de equilibrar amor e responsabilidade quando várias pessoas fazem parte da mesma relação familiar. Independentemente da opinião de quem assistia, Abel Morrison e seus familiares acabaram se transformando em uma das famílias modernas mais incomuns apresentadas pela televisão. Sua história não chamou atenção apenas pela polêmica. A oportunidade de observar uma família real vivendo uma realidade que a enorme maioria das pessoas provavelmente nunca havia acompanhado tão de perto realmente prendeu a curiosidade do público. E exatamente isso tornou aquela história tão difícil de ignorar. Número 7.
A família Marshall e a obsessão pelas cirurgias. A família Marshall se tornou uma das famílias mais incomuns a aparecer na imprensa britânica, porque sua história estava diretamente ligada à cirurgia estética dentro da própria casa. Em reportagens publicadas em 2012, Chantal Marshall, mãe de 5 meninas, dizia abertamente que esperava que sua filha mais nova, Brittany, colocasse implantes mamários no futuro. O detalhe que chamava ainda mais atenção era que as outras filhas já haviam seguido justamente esse caminho. De acordo com as reportagens, Chantal tornou-se a primeira mulher da família a colocar implantes. Depois dela, suas filhas Emma, Terry, Tara e Ripley também passaram por procedimentos semelhantes. Uma das matérias afirmou que, somadas, as integrantes da família já tinham gastado mais de $50 mil somente com implantes de silicone. A situação chamou atenção porque a cirurgia estética parecia ter deixado de representar apenas uma decisão pessoal e se transformado em parte da própria identidade daquela família. Mas o elemento que tornou tudo muito mais controverso envolvia Brittany. Na época, ela possuía apenas 14 anos de idade. Brittany dizia que não queria colocar implantes e que preferia se concentrar nos estudos. Sua mãe, por outro lado, afirmava acreditar que a filha provavelmente mudaria de opinião quando ficasse mais velha e acabaria seguindo o mesmo caminho das irmãs. Essa diferença de opiniões levou a família para o centro de uma grande discussão sobre padrões de beleza, pressão durante a adolescência e a influência que determinadas ideias sobre aparência podem exercer dentro do próprio ambiente familiar. Outro aspecto que despertou atenção era a imagem bastante parecida apresentada pelas mulheres da família. Cabelos loiros, corpos modificados e uma estética compartilhada faziam com que algumas pessoas descrevessem a aparência delas como extremamente uniforme. Para quem defendia a família, tratava-se simplesmente de pessoas adultas fazendo escolhas sobre o próprio corpo. Já para os críticos, a história levantava questões muito mais desconfortáveis sobre influência, autoestima e até sobre a possibilidade de uma adolescente se sentir pressionada a modificar o corpo antes de realmente desejar fazer isso. No fim das contas, a família Marshall ficou conhecida não apenas por sua aparência. Sua história mostrou como uma identidade familiar pode assumir características extremamente incomuns quando decisões pessoais, padrões estéticos, influência doméstica e exposição pública acabam se misturando. Número 8. A família Parvez Akhtar e o albinismo. A família Parvez Akhtar está entre as famílias mais raras já documentadas. O que torna sua história tão extraordinária é o fato de todos os 6 irmãos terem nascido com albinismo, uma condição genética rara que interfere na produção de melanina, pigmento envolvido na coloração da pele, dos cabelos e dos olhos. Os pais, Aslan Parvez e Shamin Akhtar, também nasceram com albinismo, como resultado da combinação genética presente naquela família. Os 6 filhos do casal também nasceram apresentando a condição. Com o passar dos anos, a família chamou a atenção internacional e acabou recebendo oficialmente um título do Guinness World Records por reunir a maior quantidade de irmãos com albinismo em uma mesma família. Naturalmente, o recorde despertou curiosidade em várias partes do mundo, mas a vida dos Parvez Akhtar esteve longe de ser simples. Crescendo no Reino Unido, os irmãos enfrentaram bullying, discriminação e comentários ofensivos devido à aparência, como britânicos de origem asiática apresentando pele muito clara, cabelos brancos e também dificuldades de visão associadas ao albinismo. Muitas vezes eles se sentiam completamente diferentes das pessoas ao redor. Alguns integrantes da família falaram posteriormente sobre as dificuldades que enfrentaram durante a infância em relação à identidade pessoal e à aceitação. Apesar de todos esses problemas, eles decidiram não permitir que os comentários negativos determinassem quem eram. Ao longo dos anos, os irmãos passaram a apoiar uns aos outros e também começaram a ajudar na conscientização sobre o albinismo. Suas experiências contribuíram para que outras pessoas conhecessem melhor uma condição que ainda é cercada por muito desconhecimento e diversos preconceitos. Em vez de fugir completamente da atenção recebida,
A família resolveu transformar sua história em uma maneira de incentivar respeito, conhecimento e aceitação. Outro detalhe extremamente curioso apareceu na geração seguinte. Embora todos os 6 irmãos apresentem albinismo, os filhos deles não nasceram com a mesma condição. Esse aspecto tornou a história genética daquela família ainda mais interessante para o público. Hoje, os Parvez Akhtar são lembrados não apenas por possuírem um recorde mundial, sua trajetória também mostra como uma família que enfrentou discriminação por causa de suas diferenças conseguiu transformar essas experiências em uma mensagem de conscientização e resistência. Justamente essa mudança, passando de alvos de preconceito para pessoas capazes de falar publicamente sobre aceitação, tornou sua história uma das mais incomuns e inspiradoras desta lista. Número 9. A família Johnston. À primeira vista, a família Johnston poderia parecer simplesmente mais uma família vivendo no interior do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. No entanto, eles ficaram conhecidos como uma das maiores famílias conhecidas, formadas inteiramente por pessoas com nanismo. Sua história ganhou enorme visibilidade através do programa Seven Little Johnstons, que acompanha Trent e Amber Johnston enquanto os dois criam os 5 filhos e enfrentam as situações normais da vida familiar. A produção mostra desde problemas cotidianos até decisões importantes, relacionamentos, trabalho, escola e as dificuldades de viver constantemente sob a atenção do público. O aspecto médico que caracteriza a família é a acondroplasia, considerada a forma mais comum de nanismo desproporcional relacionado ao desenvolvimento dos ossos. A condição genética interfere principalmente no crescimento ósseo, sobretudo nos braços e nas pernas, e está entre as causas de nanismo mais reconhecidas em diferentes partes do mundo. Mas reduzir a história dos Johnstons apenas a uma condição genética seria ignorar aquilo que realmente fez tantas pessoas acompanharem essa família durante anos. O programa também mostra a união, a adaptação e a maneira como pessoas de uma mesma casa conseguem encontrar soluções para diferentes desafios. Ao longo do tempo, a família mostrou que sua rotina continua sendo preenchida por muitas das mesmas situações encontradas em qualquer outro lar. Existem questões envolvendo criação dos filhos, estudos, trabalho, relacionamentos, discussões, amadurecimento e decisões capazes de mudar o futuro. A diferença está no fato de que determinadas atividades comuns podem exigir adaptações extras. Mesmo assim, os Johnstons continuam enfrentando cada nova fase juntos, e talvez seja justamente esse o motivo de tantas pessoas terem criado uma ligação com a família. A história deles mostra que uma característica física diferente não torna uma família menos completa, menos próxima ou menos normal em seus sentimentos. Em muitos momentos, são exatamente os desafios adicionais que ajudam a tornar sua trajetória ainda mais interessante para quem acompanha a série. Número 10. As gêmeas Rosemary e Christina. Rosemary e Christina são irmãs gêmeas idênticas, cuja história chamou atenção por uma característica extremamente rara. As duas nasceram com albinismo, condição genética que afeta a pigmentação da pele, dos cabelos e dos olhos. O fato de gêmeas idênticas compartilharem essa condição fez com que as duas chamassem bastante atenção quando suas fotografias começaram a circular pela internet. Durante o crescimento, elas precisaram enfrentar algumas das dificuldades que podem acompanhar o albinismo, entre elas problemas relacionados à visão e uma sensibilidade maior à exposição ao sol, mas Rosemary e Christina decidiram não permitir que essas características fossem a única coisa pela qual seriam conhecidas. Com o passar do tempo, as irmãs começaram a construir uma identidade pública ligada à moda, à expressão pessoal e principalmente à confiança. O que fez tanta gente se interessar por elas não se limitou apenas à aparência rara das duas lado a lado, mas também incluiu a maneira como passaram a se apresentar. As gêmeas utilizaram sua visibilidade para mostrar que beleza não precisa seguir um único padrão. Elas começaram a falar sobre confiança, aceitação e sobre a importância de enxergar com orgulho aquilo que torna cada pessoa diferente. Sua história também contribuiu para questionar antigos estereótipos relacionados ao albinismo. Em vez de serem observadas somente como pessoas que possuíam uma condição rara,
Rosemary e Christina passaram a mostrar que também podiam representar estilo, ambição, personalidade e orgulho da própria identidade, e é exatamente isso que tornou sua história tão marcante. As duas não chamaram atenção apenas porque são gêmeas idênticas com albinismo. Elas também conseguiram transformar uma característica que durante muito tempo fez pessoas encararem quem tinha essa condição em algo que milhares passaram a observar com admiração. Número 11. Shameka Morris e o pequeno Traellen. Shameka Morris é uma designer de moda e entusiasta de tatuagens da Flórida que se tornou viral após publicar fotos e vídeos de seu filho pequeno, Traellen Armani, conhecido nas redes sociais como Nugget World 561, aparecendo com o corpo coberto por desenhos que imitam tatuagens. Segundo Shameka, ela começou a colocar tatuagens temporárias no filho quando Traellen tinha aproximadamente 6 meses de idade. Ela afirma que cada desenho representa algum momento ou marco especial da vida do menino. Entretanto, não demorou muito para que aquelas imagens despertassem enorme reação nas redes sociais, e nem todos os comentários eram positivos. Muitas pessoas criticaram a decisão da mãe, afirmando que ela estaria tentando criar o filho com uma imagem associada a um estilo de vida adulto e questionando se aquele tipo de visual seria adequado para uma criança. Shameka respondeu às críticas dizendo que não se preocupava com a opinião dessas pessoas. Para ela, os desenhos faziam parte de um estilo e de uma experiência que ela e Traellen gostavam de compartilhar. A mãe também contou que as críticas começaram antes mesmo do nascimento do filho. Durante a gravidez, Shameka realizou um ensaio fotográfico de gestante dentro de um estúdio de tatuagem, e as imagens também fizeram com que ela recebesse comentários negativos e zombarias na internet. Existe, porém, um esclarecimento fundamental nessa história. As tatuagens usadas no menino não são permanentes, elas são desenhos temporários produzidos justamente para criar a ilusão de que Traellen possui o corpo tatuado. Ou seja, as fotografias que mostram o menino completamente coberto por desenhos não significam que uma criança tenha passado por sessões de tatuagem permanente. Mesmo ainda muito jovem, Traellen conquistou uma presença considerável nas redes sociais. Seus perfis no Instagram e no TikTok, administrados por Shameka, passaram a reunir dezenas de milhares e, em determinados momentos, centenas de milhares de seguidores. Para Shameka, os desenhos são uma forma de criatividade e também uma maneira de demonstrar a ligação que possui com o filho. Ela defende sua forma de criar Traellen, dizendo que, em sua visão, ser uma boa mãe significa apoiar o filho, ser sua confidente, sua maior incentivadora e sua melhor amiga. Por isso, afirma que não pretende permitir que julgamentos feitos por desconhecidos nas redes sociais determinem a relação entre os dois. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E agora conte aqui nos comentários, qual dessas famílias mais chamou a sua atenção? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.